Então, com certeza se você já tentou falar de Jesus para alguém, se você já tentou convidar alguém para ir à sua igreja, talvez você já se deparou com aquele seguinte argumento. A pessoa convidada por você te diz a seguinte frase: mas eu vou fazer o que na igreja? Fulano vai na igreja a vida inteira e é pior do que eu. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? E, de fato, isso é uma realidade. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que fazem parte de um contexto religioso, mas que no seu caminhar, no seu dia a dia, nas suas atitudes ali do dia a dia, essas pessoas acabam que elas não atendem aos princípios cristãos da maneira como a Bíblia incentiva e ensina que elas aderissem ou fizessem. Porém, uma coisa que nós, aqueles que são cristãos verdadeiros, sabem e entendem, é justamente que estar na igreja, fazer parte de um contexto religioso, não nos garante ser cristãos verdadeiros, né? Haja vista aquilo que diz o texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é um texto, muitas vezes, difícil de entender, né? Por nós, é um texto que nós temos dificuldade, uma certa dificuldade de entender. Como que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, pode ser, né, terá a possibilidade de entrar no reino dos céus? Não está falando dos crentes, daqueles que fazem parte da igreja? Sim, está. E é justamente isso que nós precisamos analisar. Isso que deve deixar uma pulga atrás da nossa orelha, né? E sem contar que nós podemos aqui também pensar na parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens e nós sabemos o que aconteceu. Eram 10, né? E as 10 foram para se encontrar com o noivo. Porém, apenas 5 delas estavam preparadas o suficiente para se encontrarem com o noivo. Tanto que apenas 5 delas realmente se encontraram. E quando nós olhamos para essa parábola, nós entendemos e nós sabemos que as 10 virgens representam a igreja, certo? Então isso é algo que nós precisamos analisar. 5 delas se encontraram com o noivo, ou seja, grande parte da igreja não irá se encontrar com o noivo. Grande parte da igreja não terá a oportunidade de entrar no reino dos céus, como diz Mateus 7, 21, que nós acabamos de ler aqui. Ok? Então nós vamos entender hoje quais são, assim, algumas características, talvez as principais características que fazem de nós cristãos verdadeiros, né? E nós vamos ser ensinados nessa noite pelo apóstolo João algumas características, né, que vão demonstrar isso. E são 3 evidências. A primeira delas que nós vamos ver é a evidência moral, depois nós veremos a evidência social e depois nós veremos a evidência doutrinária. Essas 3 evidências são as evidências que nós vamos entender aí, que nós vamos ver, que nos qualificam como crentes verdadeiros, como cristãos verdadeiros, certo? A primeira delas que nós vamos ver será a evidência moral, tá? E eu gostaria de convidar você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 7 a 10. 1 João 3, de 7 a 10.
1 João, nós vamos ler no capítulo 3, os versículos 7 até o 10. Diz assim o texto: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, ou seja, o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Então, olha só, João, ele ressalta que aquele que é nascido de novo por Deus, através de Deus, não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é uma semente divina, é algo que vem do próprio Deus. E se nós temos em nós uma semente divina que vem do próprio Deus, não existe a possibilidade de nós vivermos na prática do pecado. Porém, pelo fato de a velha natureza ainda estar em nós, ainda ser parte de nós, isso ser parte de quem nós somos, inevitavelmente nós vamos acabar pecando em algum momento das nossas vidas. Só que isso não vai definir quem nós somos. A prática do pecado, a pessoa que vive na prática do pecado, ela é classificada como uma pessoa que vive sob o domínio do pecado, certo? A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, o pecado passa a ser um acidente nas nossas vidas. Nós vamos errar, nós vamos pecar, nós continuamos sendo pecadores, porém, isso vai acontecer de forma acidental. Isso não será não definirá quem nós somos, não definirá o perfil, o caráter de pessoa que nós somos. Inclusive, Salmos 24, 16 diz assim, ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Ou seja, aqui o salmista está falando sobre o justo. Quem é o justo? O justo é aquele que se encontrou com Cristo, né? Que foi tomado pelo Espírito Santo. O justo, ainda que ele caia 7 vezes, voltará a se levantar. Isso significa que nós teremos força, nós encontraremos força no Senhor para vencer o nosso pecado. Ainda que nós caiamos, ainda que nós erramos, nós vamos encontrar força no Espírito Santo de Deus para nos levantar e lutar contra o pecado que habita em nós. Então, essa é a primeira evidência que o apóstolo João nos deixou, a evidência moral, que fala da nossa moral, certo? A segunda evidência que ele nos deixou, que também está no capítulo 3, 1 João 3, mas está lá nos versículos de 14 a 16. Corre aí um pouquinho para frente na sua Bíblia, nos versículos de 14 a 16, nós vamos ler. Que é a segunda evidência, que é a evidência social. Vamos lá, vamos ler o texto. Versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A principal característica que traz à tona, né, a evidência social, naqueles que são os verdadeiros cristãos, definitivamente está no amor pelos seus irmãos. João afirma que o fato de nós amarmos os nossos irmãos nos leva a saber que nós nascemos de novo. Porque isso é a expressão de Jesus, a expressão de Cristo, a expressão daquilo que Cristo fez. Se nós dissemos, se nós nos autodenominamos
cristãos, significa que nós precisamos fazer aquilo que Cristo fez e faz. Muitas das vezes não, né? Isso não significa num sentido literal, né? Porque Jesus, ele entregou a sua vida, o seu físico no nosso lugar. Mas não é isso que ele está pedindo de nós hoje. O que está sendo pedido, o que está sendo ensinado a nós hoje, é que nós deixemos as nossas vontades, deixemos o nosso próprio prazer, é que nós deixemos aquilo que nós praticamos para nossa glória, para o nosso conforto, para pensar no conforto, na glória, para pensar naquilo que fará bem ao nosso próximo, ao nosso irmão. Então, através das palavras de João, nós entendemos que esse amor pelos irmãos não é um sentimento de felicidade ou um sentimento de bem-estar, sabe? Existe uma frase que diz que o amor, ele é uma atitude e não um sentimento. Porque o amor, ele representa a verdadeira conversão, que é o amor sacrificial. Aquele amor que nos leva justamente, como eu estava dizendo, a sacrificar as nossas próprias vontades pelos nossos próximos. E nós vamos expressar isso de que maneira? Dando demonstrações práticas de amor, né? Jesus ensinando os discípulos sobre o que seria amar os irmãos, ele disse: quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, me destes de beber. Quando eu tive frio, me vestistes. E aí os discípulos questionam a Jesus: mas quando nós fizemos isso pelo Senhor? Quando fizestes isso a um dos meus pequeninos. Então o que nós entendemos com isso? Que quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós deixamos as nossas vontades de lado, quando nós abandonamos aquilo que nos faz bem, para abençoar o nosso irmão, para estender as nossas mãos para os nossos irmãos, para o nosso próximo, dessa maneira nós estamos expressando o nosso amor por Jesus. Como diz o versículo 16 aqui que nós lemos, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós. Entende? Nós temos várias definições de amor. Nós temos a definição de amor do pai para o filho, do irmão para o irmão, do cônjuge, né? Do marido com a esposa, do namorado com a namorada. Nós temos o amor, a definição de um amor de amigo. Só que o que João está nos dizendo aqui? Nisto conhecemos o que é o amor, ou seja, através disso nós entendemos o que é o amor. Através do quê? Disto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ou seja, não há absolutamente nenhuma definição de amor que expresse melhor a palavra amor do que o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus se entregar, Jesus dar sua vida em nosso lugar, em nosso favor, expressa o que é o amor de verdade. E aí ele continua: e já que isso é a definição de amor, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, porque dessa maneira nós estaremos vivendo na totalidade daquilo que representa e significa o amor. Então essa é a definição, essa é a evidência social que caracteriza um cristão verdadeiro, aquele que ama o seu irmão. A terceira evidência que o apóstolo João nos dá, nos traz, nos ensina aqui, é a evidência doutrinária, que está lá em 1 João também, mas no capítulo 5, nós vamos ler do 4 ao 5. Abra sua Bíblia aí. 1 João 5, está um pouquinho para frente, 4 e 5. Diz assim o texto: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, quem é a pessoa que vence o mundo? É aquela pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós acabamos de ler aqui, né? Então, a evidência doutrinária se resume a isso. Uma pessoa que é, de fato, convertida verdadeiramente, que é um cristão verdadeiro, ela, com todo o seu coração, de forma sincera, de forma leal, fiel e verdadeira, ela professa Jesus como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados, nos salvar dos nossos pecados, aquele que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus, que é o Senhor e que voltará para buscar o seu povo. Aquele que professa isso tem em si a evidência doutrinária do que é ser o verdadeiro cristão. E é interessante, irmãos, que no versículo 4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Talvez, se nós lêssemos esse versículo de forma isolada, nós levaríamos isso para um lado que nós entenderíamos que ter fé em Deus, naquilo que Deus faz por mim, me faz vencer o mundo. Essa é uma ideia de uma teologia muito atual, que é a teologia que você entende que se você tem fé que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se você tem fé que Deus pode realizar os seus planos, os seus próprios planos, os nossos próprios planos, se nós temos essa fé, nós entendemos que nós poderíamos vencer o mundo, se nós lêssemos esse versículo aqui de forma isolada. Mas não é disso que o apóstolo João está dizendo. O texto diz, e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a nossa fé em quê? E o versículo 5 explica. Quem é que vence o mundo? Começa dessa forma o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Mas nós acabamos de ler que é a nossa fé, certo? Mas o versículo 5 complementa. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Crer em Jesus, a nossa fé. Entende? A ligação que há entre esses dois versículos. A fé que nos faz vencer o mundo é a fé que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que nos salvou, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Essa é a fé que vence o mundo. Por quê? Porque é a fé na obra de Jesus que nos levará deste plano para um plano celestial. E é disso que o apóstolo João está falando aqui. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê em Jesus, através da fé. Nós somos salvos pela graça, de forma que nós não merecíamos, mediante, através da fé. A fé em Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Irmão, se nós notarmos, quando nós observamos aqui essa terceira evidência de crer em Jesus, ela vai nos levar de novo para a primeira e para a segunda. Porque é um caminho lógico. Aquele que crê na pessoa, na obra, no sacrifício que Jesus fez, essa pessoa, inevitavelmente, ela vai ser levada a observar, a praticar ali, a ter uma vida reta diante de Deus. Isso, inevitavelmente, vai nos levar também a amar o nosso irmão. Então, eu entendi o que Cristo fez, eu entendi a forma como Ele morreu, eu entendi os motivos pelos quais Ele morreu, eu entendi quem Ele é, eu entendi o que Ele fez por mim na cruz.
Irmãos, isso é algo que, como eu sempre costumo dizer, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, isso precisa necessariamente nos constranger. Não dá para nós entendermos, não dá mais, irmãos, não dá mais para nós entendermos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e ficar tudo bem, ficar de boa com isso. A gente está tão acostumado, a gente vem há tanto tempo na igreja, a gente está tão acostumado a ouvir que Jesus morreu por você, Jesus morreu para te salvar, Jesus deu a vida no seu lugar, que isso se tornou algo normal para nós. E beleza, Jesus fez isso? Ah, legal, bacana. Isso não causa nada em nós. Mas isso não pode mais acontecer. Quando nós entendemos tudo o que Jesus suportou, passou, viveu, experimentou na pele, para nos salvar, quando nós lemos Isaías, e nós pensamos, nós lemos lá, que Ele levou sobre si toda a nossa dor e toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores. Mais uma vez, por conta da teologia que nós temos hoje, por conta da ideia de evangelho que nós temos hoje, nós apropriamos esse texto para algo que nos fará bem aqui. Ele levou sobre si, então, já que Ele levou sobre si, então eu não sou doente. Né? Não é assim que a gente fala, eu não posso ficar doente, eu não vou ficar doente, ou eu vou superar isso. Mas isso é um texto, irmãos, que fala exatamente do sacrifício que Jesus fez. Estava falando, um texto que fala da remissão dos pecados. E quando o texto diz que Ele levou sobre si as nossas dores, significa que Ele imputou sobre si as nossas dores. O que significa imputar sobre si as nossas dores? A gente sabe o significado de amputar, né? Quando a gente ouve falar, fulano precisou amputar a perna, o braço. Isso significa que ele cortou, tirou um pedaço da perna, tirou um pedaço do braço. Quando nós ouvimos a palavra imputou, significa que é o contrário. Então, quando nós dizemos que Jesus imputou sobre ele, significa que ele pegou tudo isso, todas essas dores, todas as nossas aflições, tudo aquilo que machuca o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo físico, ele levou sobre ele sentiu. O levou sobre si significa que ele sentiu, literalmente, todas as nossas dores e aflições. E quando nós entendemos isso, como eu disse, nós não podemos não sentir nada com isso. Nós precisamos estar e ficar constrangidos por essa ideia. Pela ideia de que Jesus sofreu tanto sem eu merecer. Eu não merecia. É óbvio que Ele fez isso porque Ele nos ama, óbvio. Mas o sacrifício de Jesus, irmãos, antes de nos levar a pensar que somos tão amados, precisa nos levar a entender que somos tão pecadores. A tal ponto que precisou do próprio Deus morrer na cruz para justificar a nossa salvação. E se nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos tudo isso, isso nos constrange? Com certeza nós vamos querer viver uma vida longe da prática do pecado. Nós pecaremos, nós cairemos, mas o pecado se tornará um acidente na nossa vida. E quando o pecado acontecer na nossa vida, imediatamente o Espírito Santo de Deus nos acusará e nós pediremos perdão, nós nos arrependeremos, nós sofreremos a dor do pecado, nos humilharemos diante de Deus, pedindo para que Ele nos purifique e nos perdoe. E um segundo caminho lógico que entender o que Cristo fez por nós vai nos levar é para a evidência social de amar ao nosso irmão. Porque eu não posso entender o que Jesus fez por mim sem eu merecer aquilo e não fazer o mesmo pelo meu irmão. Porque é isso o que diz 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É uma situação, é um caminho óbvio. Certo? Nós entendemos o que foi feito, nós entendemos a imensidão daquilo que foi feito por Jesus. Isso vai nos levar
instantaneamente a fugir do pecado e a amar o nosso irmão. Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje. É isso que eu gostaria de trazer para você. É isso que eu gostaria que você entendesse. O fato de uma pessoa ser de igreja A, de igreja B, C ou D, não faz com que ela se torne um cristão verdadeiro. Eu costumo dizer que ir à igreja é a parte mais fácil de ser cristão. Porque ir à igreja é o momento que nós temos para entregar algo a Deus, para estarmos reunidos com os nossos irmãos. Apesar de, nesse momento, ter todas essas impossibilidades, né, de estarmos juntos, é isso que significa o culto. Cultuar a Deus significa entregar algo a Deus. Então é o momento mais fácil, o momento que nós nos encontramos com os nossos irmãos, nós podemos louvar ao Senhor, agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Esse é o momento que nós temos. Porém, o que vai nos caracterizar como cristãos verdadeiros serão essas 3 evidências. Se nós cremos em Jesus e confessamos o seu nome como o único caminho, se nós vivemos uma vida longe da prática do pecado, e se nós amamos ao nosso irmão e nos entregamos por ele da mesma forma como Jesus se entregou por nós. Para você que já faz parte de uma igreja há tanto tempo, há muitos e muitos anos, eu quero te encorajar. Eu não quero que essa palavra te desanime, mas pelo contrário, eu quero que ela te encoraje. Eu quero que essa palavra dê ânimo, revigore as suas forças, te incentive para que você busque ser alguém mais próximo daquilo que Jesus nos ensinou a ser. É isso que nós, como cristãos, devemos buscar incessantemente, incansavelmente, dia após dia. A nossa vida, nós estamos em um processo de santificação que será cumprido no dia em que Jesus vier nos buscar, irmãos. Mas esse processo terreno, nós precisamos passar por ele. E nós devemos buscar passar por ele. Nós não podemos pular etapas. E para você, que muitas das vezes usa essa justificativa de que eu não vou à igreja porque lá tem pessoas piores do que eu. Se você julga que você é melhor do que alguém que está dentro de uma igreja, que legal, você tem muito mais a contribuir dentro da igreja do que essa pessoa. E a sua presença no meio do povo de Deus é importante. Então se cobre por isso também. Não espere que pessoas dentro das igrejas sejam pessoas perfeitas, imaculadas, sem erros, sem falhas. Se você construir a sua ideia de cristianismo, de evangelho, se baseando em que aqui dentro de uma igreja, as pessoas que estão aqui precisam ser perfeitas, você vai se frustrar. Isso acontece muito, de muitas pessoas saírem das igrejas, deixarem de frequentar as igrejas, porque se frustram com o comportamento de outras pessoas dentro da igreja. Isso vai continuar acontecendo. Como nós lemos aqui, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Obviamente, aqueles que estão aqui, sendo alimentados pela palavra, tendo o privilégio de louvar, cantar, entoar louvores ao Senhor, essas pessoas estão mais próximas de ouvirem a verdade, de receberem a verdade e de serem transformadas pela verdade, do que aquelas pessoas que estão distantes, que não ouvem, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, que nós possamos ter nos nossos corações esse desejo incessante por buscarmos ao Senhor, por nos deleitarmos no Senhor, que nós possamos ter prazer na sua lei, na sua palavra, que é ela que nos ensina, ela que nos mostra o caminho por onde nós devemos andar. Então que isso te incentive, que isso te revigore o seu ânimo, revigore a sua força, renove a sua vontade, que essa palavra, que o Espírito Santo use essa palavra para atingir o seu coração e para gerar ânimo em você. Amém?
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Pai, porque se não fosse pelo Senhor, se não fosse pelo seu sacrifício, por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, nós não estaríamos aqui nesta noite. Os meus irmãos que estão me assistindo não teriam o privilégio, a oportunidade de estarem me assistindo. Nós não teríamos o privilégio, Pai, de estarmos aqui hoje aprendendo mais do Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia, compaixão. O Senhor derramou bondade sobre nós. E o Senhor foi misericordioso o suficiente para que nós estivéssemos aqui nesta noite. E que isso, Pai, gere em nós um despertamento. Que isso gere em nós, Pai, um constrangimento por ser quem nós somos. Que isso tire as nossas vidas, Pai, tire as nossas vidas do comodismo, do marasmo. Que isso tire nós, Pai, do lugar de inércia que nós estamos. Nós queremos seguir, Pai, nós queremos prosseguir rumo ao alvo que é o Senhor. Nós não queremos estar aqui estagnados, parados, sendo empurrados pelos outros. Nós queremos andar com as nossas próprias pernas, Pai, sendo movidos pela fé que nós temos no Senhor, no sacrifício que o Senhor fez, sendo movidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Usa-nos, Pai, guia-nos, nos leve, ó Pai, para onde o Senhor quiser que nós vamos. Estamos aqui, dispostos a Te seguir. Nós não queremos nos conformar, Pai, com os padrões desse mundo. Nós estamos aqui para reagir àquilo que o mundo está nos apresentando, através da Sua palavra. E começar, além de reagir, agir. Dar um passo antes. Nós queremos estar à frente, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos luz, para iluminar caminhos, para guiar multidões. Nos capacite, Pai, nos use. Que a cada dia nós possamos reconhecer o Seu sacrifício na cruz por nós. E que isso, Pai, gere em nós vontade de fugir da aparência do mal, de fugir do mal, do pecado, de não viver na prática do pecado. E que isso gere em nós, Pai, amor pelos nossos irmãos, compaixão por eles. Que nós possamos entender, Pai, que à medida em que nós amarmos e servirmos aos nossos irmãos, nós estaremos fazendo ao Senhor. E que nós não façamos isso, ó Pai, querendo receber algo em troca. Que nós façamos isso única e exclusivamente por estar constrangidos por aquilo que o Senhor fez por nós. Entendedores de que não é mais do que a nossa obrigação fazer o mesmo, Pai. Nos dê uma ótima noite de sono, de descanso. Nos proteja, ó Pai, proteja a nossa casa, a nossa família. Nós pedimos que o Senhor nos guarde com a Sua mão. Nós pedimos que o Senhor nos sustente, ó Pai, com a Sua destra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Seu povo, diante desse caos que nós temos vivido durante esses dias. Famílias destruídas, famílias com pessoas que perderam seus trabalhos, sem condições de alimentar seus filhos. Mas, Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Que nós possamos entender que somente em Ti nós podemos descansar e confiar. Nós não queremos, Pai, confiar em governos. Nós não queremos, Pai, ser reféns, ó Deus, de guerras políticas, de brigas políticas. Nós queremos estar debaixo da servidão do Senhor, Pai. Nos dê, Pai, entendimento daquilo que nós devemos fazer. Nos dê entendimento, Pai, daquilo que nós precisamos fazer e seguir. Nos dê sabedoria, Pai, para que a cada dia nós possamos honrar o Teu nome. E que as pessoas possam ver em nós isso. Não para a nossa glória, para a Tua glória. E para que o Teu reino cresça. Que as pessoas vejam quem o Senhor é. Que elas sejam encontradas também pelo Senhor, Pai. Resgate essas vidas. Cuide, Pai, dessas vidas.
Eu peço pelos irmãos desta igreja, da nossa igreja, Ministério Restauração. Eu peço pelos irmãos que estão nos assistindo de outras igrejas, pessoas que não fazem parte de igreja alguma. Que o Senhor traga proteção e cuidado sobre a vida de cada um e a família de cada um, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém.